Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia Simões de Química e o Fator na Sua Casa hoje vai trazer um assunto extremamente importante dentro da química orgânica. Hoje nós vamos falar dos compostos alicíclicos. Nós vamos tratar então dos hidrocarbonetos de cadeia fechada. É um assunto bastante interessante e que a gente vai separar em duas etapas. Hoje a gente vai falar dos alicíclicos e num próximo vídeo nós vamos falar dos aromáticos. Então, se você já separou tudo que você precisa, se você já segue o nosso canal aqui no YouTube, já está com as notificações ativadas, a gente já pode começar. Esse vídeo foi pensado com muito carinho para você que está no segundo ano do ensino médio ou em fase de vestibular. Então, vamos com tudo e vai dar tudo certo. Vamos embora? Bom, gente, então como nós falamos, esse é o nosso vídeo sobre compostos hidrocarbonetos de cadeia fechada, os compostos alicíclicos. A gente tem que começar pensando numa diferenciação que é bem importante para a gente, que é, dentro dos compostos de cadeia fechada, a gente tem os que são classificados como aromáticos e os que são classificados como alicíclicos. Existe uma diferença entre eles e a gente vai justamente, numa série de 2 vídeos, abordar essas principais diferenças. Então, para hoje, a gente vai falar apenas dos alicíclicos e num próximo vídeo a gente vai falar dos aromáticos. Apesar de ambos serem compostos de cadeia fechada, existem algumas diferenças entre eles que são bastante importantes para a gente ressaltar. Como nós estávamos falando, para hoje a gente só vai pensar nesses compostos de cadeia fechada, que são classificados como alicíclicos, estando dentro desse grupo os cicloalcanos e os cicloalcenos. E você já começa a reparar que a nomenclatura é muito parecida com o que a gente usa nos compostos orgânicos de cadeia aberta. A gente já falou com vocês sobre os compostos orgânicos que são chamados de alcanos e de alcenos. Agora a gente está pensando nas mesmas características que esses compostos apresentavam, só que agora as cadeias estão fechadas. Vocês vão ver que os cicloalcanos são aqueles compostos que são com cadeias fechadas, mas que só possuem ligações simples. E os cicloalcenos, apesar de terem cadeia fechada também, vocês já vão notar a presença de ligações duplas. Então essa é a principal diferença entre esses dois grupos. E é claro que isso vai gerar diferenças na forma que esses compostos se comportam quando eles estão em contato com outras substâncias, no sentido da reatividade, sabe? E também algumas características, como a polaridade que essas substâncias vão apresentar. Então, vamos por partes e vamos começar falando dos cicloalcanos. Então, primeiro de tudo, que se é ciclo, você já sabe que é uma cadeia fechada. E se são alcanos, a próxima coisa que você pode saber é que os carbonos que estão participando desse ciclo, eles fazem apenas ligações simples. Então, quais são as principais características que esses cicloalcanos vão ter e qual é a cara principal desses compostos, né? Então, começa reparando, todos os compostos que são classificados como cicloalcanos, as cadeias deles sempre vão ser fechadas. É fácil de você reparar isso, porque quando você olhar para a representação em bastão, você sempre vai ver a formação de uma figura geométrica. Repara que a gente tem um hexágono, a gente tem um pentágono, um triângulo, podem aparecer quadrados e enfim. Então você já sabe que é fácil de reconhecer. Você olhou para um composto orgânico, a representação em bastão dele acaba por gerar uma forma geométrica, isso é um composto de cadeia fechada. E no caso dos cicloalcanos, além de ter a cadeia fechada, esses compostos só vão apresentar ligações simples, que são aquelas que a gente chama de ligações sigma. Então repara que em nenhum dos casos aparece, por exemplo, algo do tipo assim, uma dupla ligação. Se aparecesse, nós já não iríamos chamar isso de cicloalcanos, nós já iríamos nos referir a eles como cicloalcenos, e aí muda a classe justamente por conta da presença da ligação dupla. Então, de início, cicloalcanos, cadeia obrigatoriamente fechada e somente ligações simples. Uma coisa que vai ajudar bastante vocês é recorrer à fórmula geral. Porque vocês sabem que quando a gente trata dos hidrocarbonetos, a gente costuma representá-los pela fórmula em bastão. Só que na fórmula em bastão, os elementos que são carbono e hidrogênio, eles não estão explícitos. A gente precisa se lembrar que cada vérticezinho da nossa fórmula em bastão representa um átomo de carbono
e que o carbono, por fazer 4 ligações, você meio que tem que desvendar quantos hidrogênios estão ali. Mas se você se lembra da fórmula geral, você não precisa ficar expandindo a fórmula em bastão. No caso dos cicloalcanos, o que a fórmula geral diz pra gente, o que a gente quer dizer com esse CnH2n que está aparecendo aqui, é que a quantidade de hidrogênios num cicloalcano sempre é o dobro da quantidade de carbonos. Então, como a quantidade de carbonos é fácil de você contar, só olhando pelos vértices, você já consegue descobrir quantos carbonos e hidrogênios você tem ali. Então, repara, vamos usar esse aqui de exemplo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, são 6 carbonos e tem que ter o dobro de hidrogênios. Então, a gente já consegue descobrir a fórmula molecular desse composto, mesmo sem fazer a expansão. No de baixo, mesma coisa. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, já que temos 5 carbonos, teremos 10 hidrogênios. É sempre o dobro. Então, você não tem aquela necessidade de, pô, o carbono faz 4 ligações, quantos hidrogênios faltam? Desse jeito fica um pouco mais rápido. Então, no caso de baixo, nós temos 1, 2, 3 carbonos. Se são 3 carbonos, são necessários 6 hidrogênios. E o interessante é que isso também funciona para os cicloalcanos que têm ramificações, como o caso desses dois. Você vai contar quantos estão no ciclo e quantos estão nas ramificações. E ainda assim a relação carbono e hidrogênio sendo o dobro disso, ela vai ser mantida. O que você pode pensar é que quando tem uma ramificação, na verdade a gente está substituindo um hidrogênio do ciclo pela ramificação. Então acaba que compensa uma coisa com a outra, né? Então olha só, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos no ciclo, 6, 1 na ramificação, 7, 8. Nós temos 8 carbonos contando o ciclo e as ramificações. Então no total nós teríamos 16 hidrogênios, o dobro do mesmo jeito. No de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um aqui, 7. Então, nós temos 7 carbonos e o dobro, 14 hidrogênios. Não vai mudar nada em relação a ter a ramificação ou não. E aí ajuda pra caramba nesse caso, porque você não tem que expandir a fórmula e economiza bastante tempo. E o que a gente mais precisa no caso de um concurso vestibular, Enem, é tempo, né? Então, isso já ajuda bastante. Por último, nessa parte, o que a gente precisa pensar é na nomenclatura desses compostos orgânicos. Porque vocês sabem que quando se trata de nomenclatura, isso acaba sendo um quebra-cabeça, né? A gente vai pegando várias partezinhas e monta o nome desse composto. Só que o que acontece? A regra para a nomenclatura dos cicloalcanos continua sendo a regra da IUPAC. A gente continua seguindo as normas padrão de nomenclatura. A única diferença que vai ter é a presença de uma palavrinha a mais, que vai ser esse ciclo na frente da nomenclatura, porque o resto é tudo igual. A gente continua tendo um prefixo que vai indicar para a gente o número de carbonos. Você deve se lembrar daquela história de met, et, prop, but, penta e por aí vai. A gente vai ter um infixo que explica para a gente qual é o tipo de ligação que esses carbonos da cadeia principal estão fazendo. Só que como a gente está falando de um cicloalcano, eles sempre estão fazendo ligações simples. E aí o infixo que você vai usar, ele vai ser sempre o mesmo, que é AN. Então sempre que for um composto orgânico que só faça ligações simples, o meio da palavra do nome dele vai ser igual sempre, que é esse AN. E o final vai ser determinante da função. E como é um hidrocarboneto, nesse caso a gente vai sempre usar a letra O. O que vai mudar mesmo é o prefixo, né? Se tiver um carbono, tu vai colocar ciclo. No caso, não tem como ter um ciclo com um carbono só, né? Mas se você tiver, por exemplo, 3 carbonos no ciclo, você vai ter ciclo, aí você vai contar os carbonos, met, et, prop. Então, ciclopropano, ou ciclobutano, e por aí vai. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a testar isso em alguns exemplos. Os exemplos que nós temos são esses aí, primeiro dos cicloalcanos não ramificados, que são os casos mais simples. Repara que nesse caso é uma cadeia de ligações simples, uma cadeia fechada, e que se é um ciclo, nesse momento você não tem necessidade nenhuma de numerar a cadeia, a não ser mesmo para contar quantos carbonos são, se isso for facilitar teu processo. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Se fosse uma cadeia aberta com 6 carbonos, a gente iria usar o hex, que vem de hexa, né? 6 no caso. E aí, como só tem ligações simples, a gente vai colocar o AN. E por último, para dizer que só tem carbonos e hidrogênio, vai acontecer de surgir uma letra O ali. Só que o hexano seria essa cadeia carbônica aberta. Como essa é uma cadeia fechada, a gente vai colocar aqui na frente a palavra ciclo. Então, esse composto é conhecido como ciclohexano, é o nome oficial dele de acordo com a nomenclatura da IUPAC. No caso de baixo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, para 5 carbonos, a gente usaria pente, de penta, né? E aí, só ligações simples, AN e, por último, o O, para demarcar que são hidrocarbonetos. Como é um composto de cadeia fechada, adiciona aí na frente o ciclo, sendo chamado, então, de ciclo pentano. E aí você vai usar o mesmo raciocínio para todos os outros. 1, 2, 3 carbonos, met, et, prop. Então, esse cara é um ciclo propano. Embaixo nós temos 1, 2, 3, 4. Então, esse composto é o ciclo butano. Você repara que se você pegou o jeito da nomenclatura dos compostos orgânicos de cadeia aberta, quando a gente chega no de cadeia fechada não muda muita coisa, além da adição do ciclo ali na frente. O nosso maior problema ele acontece no caso de nós termos cadeias carbônicas ramificadas. Era assim quando a gente tratava dos compostos de cadeia aberta e no caso das cadeias fechadas não muda muita coisa. A única diferença aqui é que você tem que ficar atento que só existe necessidade de numerar a sua cadeia carbônica quando esse ciclo tiver pelo menos 2 ramificações. Se tiver uma ramificação só, você não precisa numerar. Entende que como é um ciclo, isso não tem início e não tem fim. Aquela ramificação é a primeira posição e é isso. Então não tem necessidade da numeração. O que você iria fazer? Vamos numerar só para a gente perceber direitinho quantos carbonos a gente tem nesse ciclo. E como ele é um composto fechado com 6 carbonos, nós o chamaríamos de ciclo hexano. E aí repara que aqui a gente tem uma ramificação, que é uma ramificação com um carbono só. E para as ramificações com um carbono, a gente atribui o nome de metil. E aí é só você se lembrar que esse IL no final, ele sempre vai indicar que é uma ramificação. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o nome da ramificação e você vai colocar antes do nome da cadeia principal. E aí vai ficar metil ciclo hexano, que é para demarcar que existe uma ramificação por esse metil que apareceu aqui e o ciclo hexano, que é a cadeia principal fechada com 6 carbonos. Mas como a gente vinha falando, a nossa preocupação ela tem que acontecer só no caso das cadeias carbônicas apresentarem 2 ramificações. E aí como você vai proceder? Considera uma delas como a primeira posição. E você sempre vai fazer a volta no ciclo no sentido de chegar na próxima ramificação mais rápido. Então, por exemplo, se a gente começar no sentido horário, descendo no ciclo, a gente está aqui com o número 1, 2, 3. A próxima ramificação estaria no terceiro carbono. Então, segura esse pensamento e vamos tentar no sentido anti-horário. Então, a gente está aqui com o número 1, 2, 3, 4, 5. Percebeu que ficou uma contagem maior? Então, se a numeração ficou maior, tu já descarta ela e vamos seguir no sentido horário. E nesse caso, só é no sentido horário porque a numeração ficou menor. Mas se fosse ficar menor no sentido anti-horário, não teria problema nenhum. Então, de novo, a cadeia principal, o ciclo, ele tem 6 carbonos, então nós o chamaríamos de ciclo hexano. E aí agora repara, na primeira posição nós temos uma ramificação com um carbono só, que nós chamamos de metil, e na terceira posição nós temos outra ramificação igualzinha, que a gente também vai chamar de metil. Então, o que acontece nesse caso? A gente tem 2 ramificações iguais. Como a gente numerou, a gente vai ter que dizer em quais carbonos do ciclo estão essa ramificação. A primeira está no carbono 1 e a segunda está no carbono 3. Então, o que a gente vai fazer? 1,3 de metil ciclo hexano. E aí, tenta entender por que isso aparece desse jeito. É 1,3 de metil. Então, são 2 radicais de metil. O primeiro está no carbono 1 e o segundo está no carbono 3.
A numeração, o que ela te indica é a posição que essa ramificação está. E o que vem depois da ramificação, da numeração, te explica qual é essa ramificação. E você também não precisa ficar assustado no caso das ramificações serem diferentes, igual é no último exemplo. A primeira ramificação é um metil, uma ramificação de um único carbono. E a segunda ramificação, repara que ela tem toda uma extensão ali, né? Então a gente vai chamar esse negócio de etil, porque são dois carbonos. Você tem esse carbono aqui e esse que está explícito. Então, nesse caso, vocês se lembram que quando tem mais de uma ramificação, a gente tem que colocá-las em ordem alfabética. Então, o etil tem que vir primeiro. Já que ele tem que vir primeiro, vamos considerar que ele é o número 1. E aí nós teremos 2, 3, 4, 5. Cadeia principal, ciclopentano. E aí, antes do nome da cadeia principal, a gente vai adicionar as ramificações por ordem alfabética. No primeiro carbono tem o etil, no segundo carbono tem o metil. Então, do mesmo jeito, a numeração indica em qual carbono está a ramificação e a única diferença é que se aparecem ramificações diferentes, elas têm que ser colocadas em ordem alfabética. Faz sentido por enquanto? Eu acho que essa parte da nomenclatura é que dá um pouco mais de trabalho, né? Mas é isso. Se tá tudo tranquilo, a gente pode falar dos cicloalcenos. E aí os cicloalcenos, eles têm um raciocínio muito parecido com o que a gente falou antes. Então, qual é a diferença? Cicloalcanos são compostos que somente possuem ligações simples. Cicloalceno, o EN que aparece ali já é para te indicar a presença de uma ligação pi, e nesse caso apenas uma mesmo. A gente está falando das ligações duplas, não aparecem ligações triplas nesse caso. Então, os cicloalcenos são compostos de cadeia fechada e que apresentam uma ligação dupla. E aí repara que é como todos esses exemplos estão mostrando para nós. São ciclos e existe um duplo traço, né? Mostrando para você que tem duas ligações entre átomos de carbono. E aí a gente também tem uma fórmula geral. Essa fórmula geral, ela vai te dizer proporção entre carbonos e hidrogênio. No caso do cicloalcano, era o dobro de hidrogênio para a quantidade de carbono, né? Mas nos cicloalcenos, a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro de carbono menos 2 unidades. Como assim? Vamos contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 carbonos. Se fosse somente o dobro de 6 é 12. Mas é o dobro menos 2. Então, 12 menos 2 vai dar 10. No de baixo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, se são 5 carbonos, se fosse somente o dobro, seriam 10. O dobro menos 2, 8. 1, 2, 3, 3 carbonos. O dobro menos 2, 4. Certo? Vou deixar que vocês tentem descobrir o da ramificação sozinhos, porque é legal para praticar. Se você quiser, para testar se realmente deu certo, depois tenta expandir a fórmula em bastão que está aparecendo ali. Mas a ideia continua sendo a mesma que a gente tratou antes. Uma coisa que é interessante, que é de fato a única coisa que muda da nomenclatura que a gente viu antes dos cicloalcanos, é que agora o infixo ele vai mudar. Já que esses compostos fazem ligações duplas, o infixo vai ser EN. Quando antes a gente tinha ciclohexano, agora a gente vai ter ciclohexeno, para mostrar que tem uma ligação dupla. É a única diferença. Ciclo no início continua, o prefixo para contagem de carbonos continua e o sufixo O dos hidrocarbonetos continua também. Mas vamos testar. Então, testando esse negócio aí, vamos lá. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, nós temos 6 carbonos X, mas pela presença da ligação dupla tem que ter um EN aí. E o final tem que ser O. Hexeno seria um composto de 6 carbonos de cadeia aberta, mas como esse tem uma cadeia fechada, a gente o chama de ciclohexeno. No de baixo nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então pente, o EN da ligação dupla e o O no final. Como é um composto de cadeia fechada, não esquece do ciclo no início, ciclo penteno. Então, nós temos 1, 2, 3, met, et, prop. Então, prop, a ligação dupla é N e o O.
e não esquece do ciclo no início. Então, ciclopropeno. Só que esse é o caso dos compostos que não têm ramificação. Vocês vão ver que quando eles têm ramificação, a coisa já fica um pouco diferente. Mas isso por quê? Se você reparar, nesse caso, você tem o quê? A ligação dupla e a ramificação ao mesmo tempo. Então, mesmo que seja uma ramificação só, você vai precisar numerar. E aí não esquece que quando a gente está comparando ligação dupla e ramificação, a prioridade é da ligação dupla. Então, ela vai ser a tua posição 1. E aí, repara, vamos lá. Ligação dupla é o 1. Esse é o 2, 3, 4, 5, 6. E aí vamos fazer do mesmo jeito. Vamos dar o nome da cadeia principal, depois a gente volta para olhar a ramificação. A cadeia principal seria um ciclo hexeno, cadeia com 6 e ligação dupla. E aí, na posição 2, em relação à ligação dupla, a gente encontra essa ramificação, que é uma ramificação de um carbono só, que continua sendo chamada de metil. Então, nesse caso, a numeração vai ter que entrar 2-metil ciclo hexeno. Então, essa ramificação está na segunda posição em relação à localização da ligação dupla. Então, vamos testar a mesma coisa no de baixo. E aí você deve estar pensando, qual o caminho a percorrer, né? Eu vou no sentido horário, no ciclo ou no sentido anti-horário? E aí é só você se lembrar que é sempre a mesma regra. Se eu marquei a ligação dupla como 1, eu quero chegar na ramificação mais rápido. E é desse jeito que você vai escolher o caminho. Então, se esse aqui é o número 1, você vai testar 2, 3, 4. Se eu for no sentido horário, eu chego na ramificação no quarto carbono. Mas vamos tentar o anti-horário. 1, 2, 3. Então, já que essa contagem resultou um número menor de localização da ramificação, ela vai ser a correta. Então, a tua ramificação de um carbono só, que a gente chama de metil, ela está localizada no terceiro carbono do ciclo. Em relação à ligação dupla, né? Como é um ciclo de 5 carbonos e uma ligação dupla, ciclo penteno. E no terceiro carbono a gente tem uma ramificação, que é o metil. Então, 3-metil, ciclo penteno. No caso de baixo, 1, 2, 3. Então, como são 3 carbonos, met, et, prop. Ciclopropeno. E aí, no segundo carbono, a gente tem, de novo, uma ramificação de um único carbono, que é um metil. Então, 2-metil ciclopropeno. Vocês percebem que o raciocínio é muito parecido, né? A parte realmente que muda é o meiozinho da palavra, que é EN, ao invés de AN, como era antes. Então, basicamente, o raciocínio que a gente vai utilizar para falar dos compostos de cadeia fechada são esses. O que a gente tinha para te dizer hoje era como a gente identifica os cicloalcanos e os cicloalcenos, como a gente identifica a fórmula geral e também como a gente chega na nomenclatura desses compostos. Eu espero que esse vídeo tenha sido bastante útil para você nessa tua saga de ensino médio vestibular. E qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar pelo Instagram que está aparecendo aí. O Márcia Simões RC é o meu pessoal e o que está embaixo, Química Possível, é um Instagram que eu voltei somente para química mesmo. A gente coloca alguns mapas mentais, resumos, pode ser bastante útil para vocês. Se algum de vocês tiver interesse no material que eu utilizei com vocês hoje, me manda um DM lá no Instagram que eu mando para vocês. Certo, gente? Muito obrigada pela atenção. Um super beijo para você, da minha casa para vocês, do Fator na sua casa para vocês. Beijos!